Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Caminho com você em Salmos e o capítulo 78. Masquil de Asaf. Dai ouvidos, ó meu povo, à minha lei. Inclina os teus ouvidos à palavra da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proferirei obscuros provérbios de antigamente, os quais ouvimos e conhecemos e nossos pais nos contaram. Nós não as esconderemos de seus filhos, mostrando à geração que está por vir os louvores do Senhor e a sua força e as suas obras maravilhosas que ele fez. Pois ele estabeleceu um testemunho em Jacó e nomeou uma lei em Israel, a qual ele comandou aos nossos pais, de que eles deveriam fazê-la conhecida aos seus filhos, que a geração futura possa conhecê-las, até mesmo as crianças que viriam a nascer, que deveriam se levantar e declará-las a seus filhos, para que eles pusessem a sua esperança em Deus e não se esquecessem as obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e que não fossem como seus pais, uma geração teimosa e rebelde, uma geração que não pôs o seu coração corretamente e cujo espírito não estava firme com Deus. Os filhos de Efraim, armados e carregando arcos, se voltaram no dia da batalha. Eles não mantiveram o pacto de Deus e se recusaram a andar na sua lei. E se esqueceram das suas obras e das suas maravilhas que ele havia lhes mostrado. Coisas maravilhosas fez ele à vista dos seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Ele dividiu o mar e os fez passar através. Ele fez as águas ficarem de pé como que amontoadas. Durante o dia também os guiou com uma nuvem e toda a noite com uma luz de fogo. Ele fendeu as rochas no deserto e deu-lhes bebida como de grandes profundidades. Ele fez brotar riachos da rocha, ele fez as águas correrem como rios. E eles pecaram ainda mais contra ele, provocando o Altíssimo no deserto. E eles tentaram Deus no seu coração, pedindo carne para o seu desejo. Sim, falaram contra Deus. Eles disseram: pode Deus preparar uma mesa no deserto? Eis que ele feriu a rocha de onde as águas jorravam e os riachos transbordaram. Pode ele dar pão também? Pode ele prover carne para o seu povo? Portanto, o Senhor ouviu isto e ficou irado. Então o fogo se acendeu contra Jacó e a ira também veio contra Israel, pois eles não acreditaram em Deus e não confiaram na sua salvação. Embora ele tivesse ordenado as nuvens lá de cima e aberto as portas do céu, e choveu maná sobre eles para comerem, e lhes deu o trigo do céu. O homem comeu da comida dos anjos. Ele lhes enviou alimento para que ficassem cheios. Ele fez um vento leste soprar no céu, e pelo seu poder ele trouxe o vento sul. Ele também fez chover sobre eles carne como a poeira, e aves de asas como as areias do mar. E ele a fez cair no meio do seu acampamento, ao redor das suas habitações. Então eles comeram e foram bem servidos, porquanto ele lhes deu o seu próprio desejo. Eles não se afastaram do seu desejo, mas enquanto a carne ainda estava em suas bocas, a ira de Deus veio sobre eles e matou os mais gordos deles, e feriu os homens escolhidos de Israel. Por tudo isso, eles ainda pecaram e não creram nas suas maravilhosas obras. Por isso ele consumiu os seus dias em vaidade e os seus anos em tribulação. Quando eles o matavam, então eles os buscaram. E eles se voltaram e chamaram cedo por Deus, e se lembraram de que Deus era a sua rocha e o alto Deus, seu redentor. Mesmo assim, eles o lisonjearam com a sua boca e mentiram a ele com a sua língua, pois o seu coração não estava certo com ele, nem estavam firmes no seu pacto. Mas ele, sendo cheio de compaixão, perdoou sua iniquidade e não os destruiu. Sim, muitas vezes desviou a sua ira e não agitou toda a sua cólera, pois se lembrava de que eles eram apenas uma carne, um vento que passa e não volta novamente. Quão frequentemente eles o provocaram no deserto e o afligiram no deserto. Sim, eles viraram as costas e tentaram Deus e limitaram o Santo de Israel.
Eles não se lembraram da sua mão, nem do dia em que os livrou do inimigo, e de como ele havia operado seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e havia transformado seus rios em sangue, suas enchentes para que não pudessem beber. Ele enviou diversos tipos de moscas entre eles que os devoraram e rãs que os destruíram. Ele também deu os seus incrementos à lagarta e o seu trabalho à locusta. Ele destruiu as suas vinhas e os seus sicômoros com a geada. Ele também entregou o seu gado ao granizo e os seus rebanhos aos quentes relâmpagos. Lançou sobre eles a ferocidade da sua raiva, ira e indignação e tribulação, enviando anjos maus entre eles. Ele preparou um caminho para a sua ira, não poupou a sua alma da morte, mas deu-lhes a sua vida para a peste. E feriu todos os primogênitos do Egito, o chefe da sua força nos tabernáculos de Cã. Todavia, fez seu próprio povo ir adiante como ovelhas e os guiou no deserto como um rebanho. E os guiou em segurança para que eles não temessem, mas o mar submergiu os seus inimigos e os trouxe para a fronteira do seu santuário, até o seu monte, que a sua mão direita havia adquirido. Ele também expulsou os pagãos diante deles e dividiu entre eles uma herança por linha e fez as tribos de Israel habitarem em suas tendas. Contudo, eles tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos, mas viraram as costas e agiram infielmente como seus pais. Eles estavam virados como um arco enganoso, pois o provocaram à ira com os seus lugares altos e o levaram ao ciúme com as suas imagens esculpidas. Quando Deus viu isto, ele ficou irado e abominou Israel grandemente, tanto que ele abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda que ele colocou entre os homens, e entregou a sua força ao cativeiro e a sua glória nas mãos do inimigo. Ele também entregou a seu povo a espada e irou-se com sua herança. O fogo consumiu seus jovens e as suas donzelas não foram dadas em casamento. Seus sacerdotes caíram à espada e as suas viúvas não lamentaram. Mas então, como quem acorda do sono e como um homem poderoso que brada por causa do vinho, despertou o Senhor e feriu os seus inimigos nas partes de trás. Ele os pôs à vergonha perpétua. Além disso, ele recusou o tabernáculo de José e não escolheu a tribo de Efraim, mas escolheu a tribo de Judá, o monte de Sião que ele amava. E construiu seu santuário como palácios altos, como a terra que ele estabeleceu para sempre. Ele também escolheu a Davi, o seu servo, e os tirou dos currais. De seguir as ovelhas como as suas crias, ele o trouxe para alimentar Jacó, seu povo, e a Israel, a sua herança. Então ele os alimentou segundo a integridade do seu coração e os guiou pela habilidade das suas mãos.